Olá, pessoal, como vocês estão? Em nome da Associação Brasileira de Asma Grave, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Meu nome é Raíssa Cipriano, eu sou cofundadora da ASBAG e atual presidente. Estamos aqui reunidos hoje mais uma vez para promover a terceira live temática, e o tema de hoje é asma grave e as doenças raras. O nosso objetivo hoje é esclarecer um pouco mais das doenças que são pouco comuns, né, e que podem se assemelhar à asma grave ou até mesmo possuir alguma relação. Antes de apresentar a nossa convidada de honra desta noite, eu gostaria de agradecer ao apoio da Casa Hunter e da Febra Raras, e das empresas GSK, Sanofi e Sanofi Genzyme e AstraZeneca. Agora sim, boa noite. Boa noite, doutora Maria Medina. É uma honra tê-la aqui com a gente mais uma vez. Boa noite, Raíssa. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar junto com vocês e poder colaborar. Muito obrigada, doutora. A doutora já não é mais uma carinha nova, está sempre aqui junto com a gente, né? Nos traz sempre muita informação, nos ensina muito. A doutora Maria Medina Squarcialupi é médica pneumologista, né, pela Universidade Federal da Paraíba, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, presidente da Associação Brasileira de Pacientes e Familiares de Doenças Respiratórias e coordenadora do Grupo de Interstício Pulmonar da Paraíba. Muito obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. E eu espero que seja aqui uma noite agradável, de bate-papo, e que a gente aprenda um pouco mais com a senhora mais uma vez. Sim, falar sobre Agora essa sim, a doença doutora rara. devidamente apresentada, vamos dar início a essa noite de hoje. Verdade, doutora. O som pausou um pouquinho aqui para gente, mas agora estou conseguindo te ouvir. Tá bom. Então vamos dar início a essa noite de hoje. Doutora Maria Medina, o cenário da asma, né, e da asma grave tem passado por diversas mudanças. E temos aprendido muito, né, desde as últimas pesquisas, publicações, e entendemos que a asma é uma doença bastante heterogênica, né, que possui vários tipos e gravidades. Especialmente na asma grave, ainda há muitas dúvidas, né, a serem esclarecidas. Os sintomas e fatores determinantes para a asma grave são muito específicos. E algumas doenças menos comuns podem se assemelhar, né, a essa doença. E para falar disso, nós estamos aqui hoje reunidas. Eu queria muito pedir se a senhora poderia nos falar um pouco, inicialmente, do que é asma grave e dos fatores determinantes para o diagnóstico da asma grave. Então, Raíssa, a asma grave é uma parcela de pacientes portadores de asma, tá? É uma exceção dentro do grande montante de todos os asmáticos. A gente estima que seja em torno de 3,5%, 3,7% dos portadores de asma, eles se apresentem com asma grave. Então, a gente fala na medicina que temos fenótipos nas doenças, e a asma tem esses fenótipos, ou seja, é uma carinha diferente do comportamento da doença para cada pessoa. O asmático grave, quando a gente fala a palavra grave, já tem uma noção de uma situação mais difícil, mais dura. Então, são crises mais extensas, mais duradouras, mais intensas, né? E de difícil controle, né? A gente tem uma dificuldade de encontrar um medicamento que traga o controle e, basicamente, são pacientes que precisam do uso de um anti-inflamatório, que é o corticoide. Seja altas doses do corticoide inalatório ou, além do corticoide inalatório, a associação do corticoide oral. Isso faz com que a gente perceba que esse paciente tem um fenótipo de asma grave, tá? Existem situações, mesmo dentro da asma grave, pacientes que têm marcadores sanguíneos, marcadores imunológicos diferentes dentro da asma grave. Então, a gente tem um marcador que é a imunoglobulina E, a IgE, que pode estar muito aumentada em uns e outros não. A gente tem as células eosinófilas, que também fazem parte da cascata imunológica, da cascata alérgica, que pode estar muito aumentado em uns e outros não. E outros pacientes que têm uma asma que iniciou na vida adulta, não é desde a infância, que também é uma asma grave, e às vezes ela se expressa através de uma célula chamada neutrófilo.
Então, tem várias carinhas diferentes da asma grave em cada pessoa. Isso é aleatório, né? Não tem assim, esse paciente ele vai, por causa disso e disso, desenvolver uma asma eosinofílica, ou esse, por causa desses outros fatores, vai ter uma asma neutrofílica. A gente sabe, ao contrário, a gente sabe que fatores que complicam a asma. Então, paciente que está acima do peso, a obesidade, associação com rinite, associação com doença do refluxo gastroesofágico, associação com síndrome de apneia do sono. Então, várias doenças podem se somar à asma e complicar esse quadro de asma. Entendi, doutora, perfeito. E nisso tudo, nos últimos meses a gente tem falado bastante da inflamação tipo 2, né? Que não é uma doença rara, porém, aliás, ela é bastante presente, né, na asma grave. E eu queria, na verdade, vamos começar pela GEPA, né? Gostaria que a doutora falasse um pouquinho a respeito da granulomatose eosinofílica, né, com poliogiite, que é a GEPA, que é uma doença rara, né, e qual a relação com a asma grave. Mas em seguida a gente fala então da inflamação tipo 2, para não misturar os assuntos, é que eu lembrei bastante dessa condição que a gente tem falado nos últimos meses, e isso tem trazido ainda algumas dúvidas. Eu queria saber se a inflamação tipo 2 ela pode ter alguma influência com a GEPA. Então, a doutora poderia primeiro nos explicar em relação à GEPA, o que é, né, e essa relação com a asma grave também. Então, como você falou no começo, tem algumas doenças que se confundem com a asma, porque em geral as doenças respiratórias elas se expressam por falta de ar, dispneia e por tosse, né? Uma característica dos asmáticos também é o chiado, é o desconforto no tórax, né? A sensação de peito fechado, pesado e como se tivesse um gatinho miando no peito. Então, outras doenças também podem provocar esses sintomas. A jepa também pode, tá certo? A granulomatose, ela se expressa também por falta de ar. O paciente fica, às vezes, anos consultando como se fosse um asmático, e, na verdade, não é uma doença asmática, é uma doença eosinofílica, mas de outra apresentação, uma doença rara, tá? Uma doença autoimune que a pessoa desenvolve inflamação no pulmão, e aí o tratamento vai ser diferente do tratamento da asma. Vai ser utilizado corticoide também, mas não da forma que a gente utiliza para asma, tá? Um corticoide mais sistêmico, mais oral. Então, essa é a diferenciação dessa doença. A gente precisa de exame de imagem, a gente precisa de exames específicos, né, de sangue para fazer o diagnóstico, diferencia um pouco da questão da asma. E aí é um paciente que tem crises intensas, muito intensas, e tem lesões não só de pulmão, como de vias aéreas superiores. Então, para saber o diagnóstico, realmente tem que passar com o médico está atento para fazer o diagnóstico diferencial, porque geralmente o paciente também não vai responder tão bem ao tratamento básico da asma, ele vai precisar sempre de uma coisa a mais. E aí, de outros exames, diferente da asma, precisar de uma broncoscopia, tomografia, exames de sangue, para poder identificar que esse paciente está com jepa e não com asma. E aí é bem mais raro do que a asma grave. Entendi, doutora. E a GEPA, ela pode possuir alguma relação com a inflamação tipo 2 por ser, né, uma doença também inflamatória? Por isso que ela também tem essa questão. Ela pode ter, ela tem essa questão da inflamação tipo 2, de uma inflamação eosinofílica, de uma doença inflamatória, né, onde os eosinófilos estão bastante presentes, daí também essa confusão com a asma por causa dessa presença ativa dos eosinófilos no processo inflamatório da jepa. Entendi. Doutora, ainda falando em doenças, né, pulmonares graves e que se assemelha à asma grave, nós ouvimos muito falar em DPOC. Aliás, no último mês ela foi aprovada o novo PCDT, né, de doença pulmonar obstrutiva crônica, e foi um marco para, né, para quem porta essa doença ou para quem atua com a patologia. A DPOC também é uma doença obstrutiva, assim como a asma, ela não é rara, mas ela pode haver alguma relação ou se aproximar com a asma grave? Às vezes, até médicos mesmo confundem a DPOC com a asma, tá? Então, quando a gente
genericamente, as pessoas têm uma intuição de associar asma à criança e DPOC a adulto, ou seja, o fato da pessoa ter mais idade, ela teria um DPOC. Não é por aí. O diagnóstico de DPOC não é a idade. Existe asmático com 60 anos, com 70 anos, né? A asma ele apareceu na infância e conseguiu sobreviver naqueles tempos que não tinha medicações, ou aparecer uma asma na vida mais adulta, uma asma tardia, de início tardio. O DPOC relacionado à exposição à fumaça de cigarro, à queima de biomassa, à poluição de uma forma geral. Então, o indivíduo tem que ter utilizado o cigarro ou outras formas de tabaco durante alguns anos para poder desenvolver a DPOC. Então, na DPOC, eu tenho uma destruição do parênquima pulmonar, tá? Eu tenho um enfisema e eu tenho a bronquite crônica. E a bronquite crônica é muito mais intensa, é muito mais neutrofílica do que na asma. A asma é uma bronquite mais reversível do que na DPOC. Mas a asma não perde parênquima pulmonar, ela não faz enfisema. A doença da asma ela está só nos brônquios. A doença do DPOC, que é provocada pelo cigarro, basicamente, ela está no parênquima, nos alvéolos e também nos brônquios. E é muito mais intensa e não é uma inflamação tipo T2, né? Uma inflamação mais para o lado neutrofílico, uma inflamação mais intensa, que às vezes também responde ao corticoide, mas uma exceção do DPOC é que precisa do corticoide. Asma, em via geral, em regra, precisa do corticoide, mas o DPOC não, ele precisa de outras medicações e às vezes tem essa confusão. Existe uma dificuldade para a gente, mesmo especialista, na questão que o asmático que conseguiu fumar e acaba desenvolvendo DPOC. Então, às vezes acontece do indivíduo ter nascido com asma, em infância, uma juventude com asma, e ele acabou fumando durante essa vida adulta, e aí ele tem uma somação de doenças, tá? Isso às vezes é difícil de determinar, não é fácil, mas aí se você pega um asmático, por exemplo, que na tomografia tem um enfisema pulmonar, provavelmente isso aí foram as lesões provocadas pelo cigarro, não é lesão da asma. Então existe o DPOC isolado, que ele nunca teve uma doença T2, ele não tem uma doença inflamatória, uma doença imune, é uma doença inflamatória pelo cigarro, e existe o asmático que pode desenvolver DPOC, é bem delicado. Entendi. Doutora, existe bastante essa dúvida entre os pacientes, assim, principalmente os que recebem o diagnóstico quando mais adultos, né, mais velhos. Será É, que tem o DPOC ou não? Mas está aí a explicação de que lembrar sempre de relacionar os sintomas a essa quadra de poluição, né, da inalação de fumaças e gases isso. específicos. Bacana. E, doutora, a Casa Hunter, né, há 8 anos realiza um importante trabalho de conscientização das doenças raras. E na última semana levantou uma importante discussão junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia a respeito da DAAT, que é a doença que causa uma deficiência de alfa-1 antitripsina, difícil de falar, e foi muito bacana entender, assim, como a DPLC também pode se confundir com esse diagnóstico. E eu estive lá presente, né, e o tempo todo lembrando de alguns casos graves de asma. A senhora poderia falar um pouco, né, dessa doença para gente e, se possível, esclarecer qual a relação dela ou se há alguma relação também com a asma grave? Porque são, como a senhora falou, são diagnósticos que se aproximam muito por sintomas serem bastante parecidos, né? Mas é uma doença bastante nova e foi importante entender como possui essa proximidade com a DPLC. A senhora podia falar um pouquinho para a gente da DAT? Certo. A DAT, a deficiência de alfa-1 antitrypsina, é uma doença genética. Então, o indivíduo nasce com fenótipos diferentes, né? Ele pode ter uma deficiência maior, menor, né? Tem um estudo genético de uma antiproteinase, né? A alfa-1 é uma proteína que, em termos comuns, a gente fala, é como se ela digerisse o tecido do pulmão, tá? Então, eu tenho que ter a compensação. Eu preciso da alfa-1 e eu preciso da proteína que controle isso. Indivíduos nascem com deficiência da alfa-1 antitripsina e aí acabam que ele vai desenvolver um enfisema pulmonar como se ele fosse um fumante. Então, ele vai passar a ter destruição do parênquima pulmonar.
às vezes é confundido com a asma, porque são indivíduos que têm a doença desde jovem, porque nascem com essa deficiência, e muitas vezes não foram fumantes. Então, eles ficam com diagnóstico de asma. Então, o GINA, o GOLD, eles sugerem que pacientes portadores de asma grave também façam exames, asma grave, asma de difícil controle, exame da deficiência de alfa-1 antitripsina, que é um exame no sangue, é uma dosagem da alfa-1 no sangue, e existe também um estudo genético, tá? Existe um estudo para você analisar a genética, se o indivíduo tem essa deficiência. Então, ele vai ter a falta de ar, é uma falta de ar muito intensa, e aí quando a gente for fazer a tomografia, ele tem alterações, ele pode ter enfisema na tomografia, ele pode ter bronquiectasia, então existe lá no GOLD relatando, aqueles pacientes que têm asma grave ou asma de difícil controle, eles devem ser submetidos a esse teste para saber se ele não é, na verdade, um portador de deficiência de alfa-1 antripsina. E aí também o tratamento vai ser diferenciado. Às vezes ele até tem uma certa resposta às medicações chamadas de bombinhas, né, as medicações inalatórias, dá um certo conforto, alivia a falta de ar, mas não é o tratamento. O tratamento seria você fazer a suplementação dessa proteína, tá? E não é um tratamento curativo, é um tratamento igual à asma, é um tratamento para sempre, para manter a função pulmonar, para manter a qualidade de vida e para controlar os sintomas do paciente com deficiência de alfa-1 antitripsina. Entendi, doutora, que bacana. Então, isso já tem, inclusive, até descrito, né, como recomendação aí para um diagnóstico diferencial. Que bacana. É. E, doutora, a minha filha, ela tem asma grave, mas antes dela receber esse diagnóstico, passou por uma série de exames. E um deles, né, os quais a gente precisa repetir várias vezes, foi o teste do suor, né, para descartar o diagnóstico de fibrose cística. Algumas pessoas, né, que estão nos assistindo, eu acho que eu tenho certeza que vão se identificar com isso, principalmente mães, né, falando das pessoas, as crianças começam a apresentar esses sintomas com muito, muita frequência desde a infância. Então, eu queria saber se a doutora podia falar um pouquinho para a gente da fibrose cística, né? O porquê é necessário diagnosticar, ou, na verdade, descartar esse diagnóstico, né? Para determinar realmente uma asma mais grave. A fibrose cística, clinicamente olhando, também vai ser outra doença para fazer diagnóstico diferencial com asma grave, né? Porque é uma criança, geralmente, às vezes adolescente, pode acontecer, porque tem variações genéticas também, de doença mais intensa e doença menos intensa. Então, os doentes que têm uma alteração genética maior, uma deficiência maior, eles vão ter a falta de ar intensa, vão chiar, vão cansar, vão fazer as inalações com medicações, mas aí você tem que fazer parte do diagnóstico diferencial, né? É uma pena que quando vem fazer parte do diagnóstico diferencial já está com a tomografia bastante alterada na fibrose cística. O ideal é que a gente fizesse o diagnóstico mais precoce, porque existem vários tratamentos, suplementações de enzimas, de situações que a pessoa que tem deficiência, perdão, na fibrose cística, ela tem alterações de fígado, de pâncreas, de intestino, de pulmão, e aí tem que ser uma série de correções, que não é só a medicação inalatória, que ela vai precisar também de medicação inalatória. É uma doença bem séria, né? É uma doença que pode ser já suspeitada no teste do pezinho, então o teste do pezinho tem a fibrose cística. Parece que alguns estados estão tendo dificuldades, então nem todo teste de pezinho é completo, nem todo teste de pezinho. O estudo do SUO é bem difícil, tem estados que não têm esse exame no serviço público, né, na medicina pública, e existe também estudo genético, que aí é bem mais oneroso e às vezes acaba que fica também mais difícil. Então, no SUS, em muitos estados, nem tem o teste do suor e nem tem o estudo genético. Se a pessoa está com a medicina, com a saúde suplementar, né, a saúde privada, e aí vai ter mais acesso de fazer esses exames. Então, assim, são doenças raras, Raíssa, que você realmente precisa de um pneumologista. Assim, as pessoas têm que entender que os sintomas respiratórios, o clínico geral pode estar vendo, o pediatra pode estar vendo, mas a partir do momento que a situação
não melhora, não se resolve, precisa do especialista, precisa consultar um pneumologista. É uma preocupação da gente que a gente recebe pacientes com essas doenças raras e até as doenças comuns com anos de peregrinação, ficam perambulando de médicos em médicos e depois, às vezes, de 10, 15, 20 anos que aparecem no pneumologista, né? Então, sofreram um longo tempo e, às vezes, perderam função respiratória que poderia ter sido evitado se ele tivesse consultado antes. E às vezes já ouvi também o pessoal falar: ah, mas eu não sabia que tinha que ir no pneumologista, o pediatra não encaminhou, o clínico não encaminhou. Eu acho que é um trabalho também, vocês têm ajudado isso, é da conscientização, do conhecimento do que é a especialidade de pneumologia, do que é um pneumologista. Então, não Uhum. precisa necessariamente que o clínico diga que eu vou no pneumologista se eu estou com doença respiratória, com sintomas respiratórios, é o pneumologista que vai vir. Então, essas doenças raras precisam de um especialista. Os médicos generalistas, seja pediatra, seja clínico geral, às vezes eles não vão ter tanto preparo para fazer os testes, para fazer os exames e o tratamento dessas doenças raras. Então, são vários diagnósticos, como você citou: fibrose cística, deficiência de alfa-1 antripsina, aspergilose broncopulmonar alérgica, né, a JEPA. Você tem o médico tem que ter, desconfiar que a situação não está indo bem, então vamos fazer outros testes diagnósticos para descartar outras doenças que não sejam a asma. Exatamente, doutora. Inclusive, eu queria perguntar como que é na sua experiência clínica, no seu dia a dia, em consultório e atendimento, né? Quais são as doenças mais frequentes ou as que mais aparecem no seu consultório? As doenças Assim, o pulmonares. que aparece é, de uma forma geral, 70% do atendimento pneumologista é DPOC ou asma, né? Então, digamos mais ou menos, se eu atender 10 pacientes, dentro desses vai ter asma e DPOC. A asma, a gente tem cerca de 20 milhões de portadores de asma no Brasil e DPOC 8 milhões. É um pouco menos, mas é bastante gente, né? Então, Uhum. dentro desses asmáticos, vai acabar vindo pessoas que têm asma grave, né? Esses 3,5% que eu falei para você. Às vezes a fibrose cística é uma doença que é a cada 3 mil nascidos vivos, um pode ter fibrose cística, tá? Você tem JEPA, você tem outras doenças que são mais raras. Então, assim, às vezes eles não conseguem chegar no especialista, tá? Então, essa grande preocupação é que ficar atento. Você Sim. teve um diagnóstico de asma, você fica fazendo inalação, 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 tem alguma coisa que não está indo certo. Tem que procurar para ver se é asma grave, porque aí ela não vai responder só essas inalações simples, ela precisa de um tratamento mais intenso, ou se não é asma grave, é uma doença mais rara ainda do que a asma grave. Certo, doutora, exatamente. É por isso que a gente decidiu fazer essa noite, esse bate-papo aqui, mesmo que curtinho, mas para conscientizar e mostrar quantas doenças ou quantas outras condições, né, podem estar relacionadas à asma grave ou mesmo quando surgem os primeiros sintomas da asma, para não deixar passar, né, tem que haver um tratamento, tem que haver um controle. E nesse caminho, nessa caminhada, nessa jornada do paciente, a gente precisa manter esse acompanhamento, porque o nosso caminho pode mudar e essa importância de um especialista estar acompanhando, né? E que A delícia, grande doutora. preocupação é a cultura que a gente vê muito entre as pessoas de que vou usar a minha medicação quando eu passar mal, quando eu sentir a falta de ar, né? Eu só vou usar Sim. remédio quando eu tiver crise. E não é assim. O tratamento é para não ter a crise, para não aparecer a crise, para a pessoa levar uma vida normal. Eu sempre falo, tem vários atletas que são portadores de asma e são atletas medalhistas, campeões. Então, a gente quer muito tirar essa cultura do asmático, de uma forma geral, não só o asmático grave, de que precisa esperar sentir alguma coisa. Esse esperar é perigoso. Nesse esperar, pode não responder ao tratamento mais.
Então, teve sintomas de asma, tem tratamento, asma tem controle. A asma leva-se uma vida o mais próximo do normal possível. E asmático grave também. A gente tem muita ferramenta atualmente para estar tratando o asmático grave, para que ele fique compensado, que ele fique bem, que ele tenha vida social, que ele possa trabalhar. Então, que tenha um mínimo possível de sintoma de falta de ar, porque existem muitas medicações eficientes para tratar o asmático grave. Com certeza, doutora. Posso falar na minha experiência de dentro da minha casa. Minha filha foi diagnosticada muito novinha, ainda ela tem um IgE muito alto, que a gente está aí tentando controlar, mas tem hoje uma vida bem próxima do normal, acompanha a irmã, os irmãos no dia a dia, então tá aí a importância do diagnóstico até que precoce, né, no caso dela. E tratar, manter o acompanhamento, né? E é sempre uma delícia aprender, saber a respeito de tantas coisas novas, com a doutora principalmente, entender mais a respeito das doenças raras, né, que estão aí relacionadas ao nosso pulmão. E a gente sabe da importância de conhecer todo esse universo, né, porque o diagnóstico correto e precoce, como eu falei, pode trazer muita qualidade de vida mesmo para as pessoas. E pensando nisso, doutora, eu queria saber da doutora quais são as recomendações é, que a doutora deixaria, assim, direcionaria a quem está nos assistindo que possa estar sofrendo com sintomas frequentes e ainda não alcançou o diagnóstico de alguma doença, seja ela asma grave ou qualquer outra doença rara pulmonar. Tem que tentar procurar achar um médico especialista, um médico se informar, né? Se informar com o próprio médico, perguntar para ele de um médico especialista, se informar com as pessoas, com amigos, com conhecidos, de um médico que lida, que está mais habituado, treinado, preparado para lidar com essa questão das doenças raras, né? Então, sempre a gente fala, se o médico é bem preparado e ele está instituindo tratamentos, ele está fazendo exames, mas mesmo assim o quadro não está andando bem, isso deve ser visto por um outro médico que tenha maior especialização, né? Então, as pessoas têm que ficar atentas, o próprio paciente tem que ficar atento. Por que que eu estou tratando e não estou melhorando? O que está acontecendo? Eu estou realmente usando a medicação, eu estou fazendo o tratamento correto, e se eu estou fazendo tudo corretamente, meu médico, por que que não está funcionando? Por que que eu não estou melhorando? Diálogo entre paciente e médico também é muito importante, tá? Tirar suas dúvidas, conversar, entender a doença, entender como funciona o tratamento também é importante. E o médico pode falar tudo isso. Às vezes pode acontecer de ser um médico mais calado e ficar esperando que você pergunte, porque cada um tem uma personalidade. E outros médicos que já vão falando mais, explicando mais, dando mais detalhes. Mas o paciente em si tenha sempre a atitude de perguntar, de procurar saber, se informar sobre a doença que você está tendo o diagnóstico e como que é o tratamento e como deveria ser a sua resposta. Legal, doutora, e é verdade. A gente muitas vezes se prepara para sair, para jantar fora, a gente pensa no que é, vai fazer no nosso dia, mas a gente às vezes não tem o costume de se preparar para a consulta médica, né? Então, realmente, a gente tem que, eu acho bastante importante, sempre antes da consulta, pensar o que que eu vou falar hoje, o que que eu acho de importante de levar para o médico, né? Eu, nessa jornada aí com outras mães, outros pacientes, eu aprendi a fazer um diário, que era coisa que eu não fazia, anotar os sintomas da Giovana, porque às vezes até chegar a consulta, a próxima consulta dela agora ainda é daqui 2 semanas. E aí eu não vou lembrar do que aconteceu há um mês atrás, né? Então eu peguei o hábito de anotar e é bacana a senhora falar, né, que a gente tem que ter essa iniciativa também com o médico, não ficar esperando só o médico perguntar, porque muitas coisas que aconteceu é muito particular nosso, né? E acho que também o paciente não é só o pulmão, tá aí a doutora falando, né, dos sintomas e como as doenças elas podem se confundir, e às vezes a gente esquece de levar alguma informação que também às vezes nem está relacionada não só ao pulmão, mas falar tudo mesmo para o médico, né? Para que
para que ele consiga manter e chegar no raciocínio, né, para o diagnóstico da doença. Isso é importante. Parabéns, Raíssa. Existem os questionários estruturais de sintomas, os diários de sintomas para asma, tá? Que Os médicos legal. têm nos consultórios. É importante isso para a gente ter uma noção, para a gente dominar melhor a situação, né? Eu falo assim, não adianta só falar para o paciente, tá joia, isso aí não é suficiente para a gente medir a resposta ao tratamento da asma. Então, a gente tem questionários durante a consulta para fazer perguntas dos sintomas nas 4 últimas semanas, né, no último mês. E também existe o diário do paciente, que ele leva para casa o diário de sintomas e ele vai catalogar o que aconteceu com ele, para a gente poder ter um tratamento mais personalizado, um tratamento mais direcionado e que surta melhor efeito para aquela pessoa. Então, a gente está vivendo a medicina que a gente comenta também a questão do tratamento personalizado, né? Do tratamento individualizado. É asma, mas cada pessoa tem o seu perfil, cada um tem sua realidade de vida, e a gente tentar encaixar o tratamento para aquele paciente em específico. Então, parabéns, é importantíssimo esse diário de sintomas para a melhor condução do tratamento da sua filha. Parabéns. É legal, doutora, porque, assim, eu não tive ainda a oportunidade de receber esse diário de algum profissional, de algum médico. Tenho certeza que muitos, né, tão bons quanto a senhora, também tem isso dentro do seu consultório, mas é muito bacana da gente ter isso como uma prática, né, para manter e saber aí o que leva, o que não leva para o médico, o que faz, o que divide, né. Bom, doutora, e eu acho que a nosso bate-papo de hoje foi super, assim, enriquecedor, porque tem muita coisa para falar sobre asma grave, doença rara, é um tema muito novo, então eu tentei selecionar, assim, algumas, né, das mais importantes, assim, que estão mais que a gente fala bastante, né, e que ouve agora em relação à asma grave, então quero muito ainda poder ter outras oportunidades da gente trazer outros temas também. E a gente vai chegando ao fim aqui da nossa discussão, vai se aproximando ao término da nossa live, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, até o final, e dizer que vocês podem enviar dúvidas para a gente, né, a respeito do tema da live de hoje, através dos nossos canais de comunicação, vão estar aqui na descrição do vídeo de hoje, e a gente tem o prazer de tentar ajudar e levar informação para vocês. Quero agradecer mais uma vez a doutora por ter aceito o nosso convite, por estar aqui atenciosamente, tirando as nossas dúvidas sempre, né? Se eu esqueci de trazer alguma coisa aqui, de infinitas maneiras, eu quero agradecer a doutora mesmo assim por estar aqui e trazendo todas essas informações para a gente, doutora. Eu que agradeço, Raíssa, o convite, é uma honra para mim. Faz parte do nosso trabalho também conversar, conscientizar com os pacientes. Eu quero deixar alguns recadinhos para quem acessar essa live, acessar o YouTube, que a gente tem alguns, você tem Asbag, você tem Casa Hunt. Aqui na Paraíba a gente tem um congresso nacional de doenças raras, chama Conandracon. Mas se você colocar lá no pesquisador Congresso Nacional de Doenças Raras, a gente teve em 2021 a primeiro, em 2021 o segundo, o ano que vem a gente vai ter um Congresso Internacional de Doenças Raras. Eu quero Ai, que convidar a legal. Raíssa que a gente esteja em tempos melhores para vir, para a gente cada vez enriquecer. A Casa Hunter tem nos apoiado, a Asbag tem apoiado. Quem quiser saber mais de doenças respiratórias, tem o perfil @pneumologia paraibana. Então, a gente fala coisas da Casa Hunter, da Asbag, desse Conandracon. Então, a doença rara, pesquisem que a gente está tendo mais informações. A palavra é rara, mas não menos importante. É tão importante e a medicina, a ciência está pesquisando em cima, está havendo avanços tanto no diagnóstico como no tratamento de várias doenças, não só na área respiratória, mas em outras áreas. Então, pesquisem, né? O pessoal vai mexer no Instagram, TikTok, tem muita informação e tem informação de qualidade também. Dá para perceber na hora de ver a informação que é de qualidade. Então, a @pneumologia paraibana tem algumas indicações para vocês saberem sobre doenças raras. Importantíssimas, né, doutora? Eu compartilho com frequência, porque a senhora traz informações realmente relevantes, né? E é como a senhora falou, a palavra é rara,
mas eu acho que a informação não precisa ser rara, né? E aí a gente está aí nesse dia a dia, nessa luta, tentando informar os pacientes, porque nem tudo acho que dá para a gente falar também dentro do consultório, né, com o médico. Aí a gente faz o nosso trabalho do lado de cá. Mas é isso. Muito obrigada, doutora. Eu quero agradecer novamente a Casa Hunter, a Febraharas pelo apoio mais uma vez, a GSK, a Sanofi Genzyme e a AstraZeneca também por apoiar aí o nosso encontro. E em nome da Associação Brasileira de Asma Grave, a ASBAG, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Maria Medina e a todos vocês que estiveram aqui conosco até o fim. Muito obrigada a todos pela audiência e tchau, tchau. Tchau.